Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, nessa semana que estamos ainda, na celebração da Quaresma, eu quero meditar com você um pouquinho a respeito da fé. Em Marcos 9, de 21 a 24, o texto diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio o joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse: se eu puder, tudo é possível a quem tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer as minhas dúvidas. A outra versão diz: ajuda-me na pequenez da minha fé. Esse texto, Jesus chega e tem um burburinho, quando Jesus chega, e o burburinho é porque tem um menino que tem um espírito, e o pai do menino trouxe o menino, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Aí quando Jesus chega, Jesus vê aquela agitação, e Jesus diz aos seus discípulos: mas que geração não conhece a Deus? Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? E aí ele pede para trazer o menino. Quando o menino chega, ele olha para o pai e ele pergunta para o pai há quanto tempo isso acontece. É interessante pensarmos nisso. Primeiro, os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Segundo, o pai do menino, ele vai até Jesus, ele vai até os discípulos de Jesus e ele está em busca de cura. Ele quer que algo seja feito pelo bem do seu filho. Por isso, ele vai aos discípulos de Jesus e chega até Jesus. E é interessante que quando ele chega até Jesus, ele faz uma afirmação assim bem contundente. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Ou seja, não é alguém que está duvidando do poder de Jesus. É alguém que está clamando, é alguém que está rogando, é alguém que está pedindo misericórdia. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. E eu creio que essa é uma atitude sincera. Quantas vezes nós ouvimos pessoas sinceras quererem algo de Deus e não conseguirem? Quantas vezes nós vemos pessoas sinceras terem dúvidas porque não tem resposta? Se tem algo que dificulta muito a nós seres humanos, é aquilo que os místicos do passado chamavam de a noite escura da alma. Aquele momento em que você clama por Deus e Deus não responde. Você clama e parece que Deus virou as costas para você. Aquilo que aconteceu com o próprio Jesus lá na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? E esse pai, ele está nessa situação. Ele já tinha tentado todas as coisas e agora, diante de Jesus, ele faz essa afirmação: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia de mim. E a resposta de Jesus: se eu puder, tudo é possível para quem tem fé. Interessante que Jesus disse: eu posso, é claro, quer ver? Jesus divide com ele a responsabilidade. Ele diz: olha, tudo é possível a quem tem fé. Tá, a cura acontece porque quem está clamando tem fé ou porque Jesus é poderoso e faz? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos, né? Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Por que Deus usa pessoas no ministério de cura e outras não? Mas o que é mais interessante é que Jesus disse que tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para aquele que crê. E aí, então, o pai do menino exclama para Jesus: eu creio, mas ajuda-me a vencer as minhas dúvidas. Quem não tem dúvidas? Quem não tem dificuldades e alguns problemas da vida? Algumas pessoas, elas olham para a Bíblia e acham que ela tem todas as respostas na Bíblia. Não tem. A Bíblia não tem todas as respostas. A Bíblia tem a resposta principal. E a resposta principal é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A resposta que a Bíblia nos dá é: tenha fé, confie, deixe Deus fazer. Agora, Deus faz quando quer, do jeito que quer. E muitas vezes a resposta que Deus tem não é aquela que nós gostaríamos de receber, mas nós temos que entender isso.
E por isso eu creio que a oração desse pai deveria ser a nossa oração. Ajuda-me a vencer as minhas dúvidas. Ajuda-me na pequenez da minha fé. Eu creio que eu e você, nós precisamos dessa fé. Essa fé que chega até Jesus e coloca diante dele os nossos problemas. Essa fé que sabe que nós não podemos nada, mas que Jesus pode tudo. Essa fé que diz, Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu já ouvi alguém dizer que você nunca deve orar assim. Você nunca deve dizer, faça-se conforme a tua vontade, porque Deus acha que você não quer. Você tem que declarar, Deus, eu quero isso. Interessante. Jesus, que tinha toda a comunhão com Deus, lá na cruz ele fala, Senhor, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. A vontade de Deus é soberana. E que eu e você estejamos orando e pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé. E que nós tenhamos essa fé a ponto de depender e confiar no Senhor. Fique com Deus. Amanhã Renato estará com você. Estarei de volta na quarta-feira. Até lá, fique em paz.